Bom dia, lamparina, sextou, vamos começar um novo estudo, vamos acordar, galera, hora de acordar, bora lá? Estamos aí com o estudo, né? Vamos iniciar hoje o estudo do livro Jesus e Atualidades, então vai chegando, Alê, seja bem-vindo, bom dia, sextou, Tati, seja bem-vinda. Então vamos começar o estudo desse livro. Estamos aqui ansiosos já para começar esse estudo e também logo mais estaremos aí no encontro da Rede Amigo Espírita, estaremos viajando para Juiz de Fora para a gente conseguir encontrar ali os nossos amigos, e dessa vez eu vou só assistir palestra, gente, que delícia, hein? Assistir todos os palestrantes que estarão lá fazendo esse congresso, que começa amanhã, na verdade, né? Vou hoje, mas começa amanhã. Sábado e domingo, começa às 9 e vai até por volta das 17 horas, 17, 18 horas. Então estamos aqui também ansiosos daqui a pouco para sair, para viajar para Juiz de Fora. E antes da gente começar, gente, eu queria perguntar como é que vocês estão chegando, como é que tá a energia de vocês para essa sexta-feira. Mário, seja bem-vindo. Maria Cristina, bem-vinda. Vamos começar o nosso estudo? Como é que vocês estão chegando? Manda aqui para mim. Manda nem que seja uma imagem para mostrar como é que tá a energia de vocês. Vocês estão bem, não estão? Jorge Miyashiro, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo. Bora começar o estudo. Vocês estão, não sei se dá pra ver, gente, mas aqui em São Paulo, ó, como é que tá o tempo lá fora? Dá pra ver aqui na janelinha? O tempo fechou, esfriou, fechou. E eu tô só torcendo pra que saia um solzinho, gente. Será que eu tô sendo muito otimista? Bom dia, Jorge. Bom dia, Cassio, seja bem-vindo. E vocês aí, onde é que vocês estão? Me contem como é que tá a temperatura por aí. Jorge, eu sei que tá aqui pertinho, né, Jorge? Estamos aí no frio de São Paulo, gente. Será que Juiz de Fora tá melhor o clima? Tô torcendo pra que esteja um solzinho por lá. Pelo menos. Olha lá, Jorge tá dizendo que na Zona Leste tá chovendo. Frio. Aqui também, tá bem frio. Mas bora lá, gente. Então, Jesus e Atualidade. Hoje nós vamos começar a introdução. Já viram que eu rabisquei bastante aqui, né? Gosto de rabiscar pra gente poder dar uma traduzida aqui, facilitar a nossa leitura com Joana de Ângeles, porque tem gente que fala que Joana é muito complexa, difícil de ler. Vamos facilitar a leitura, então. Olha aí, a Lê falando que tá no pique, muito trabalho, mas tirei esse tempinho pra ver vocês estudar. Gratidão, ó, Vila Mariana, São Paulo. A Lê tá na Vila Mariana, também deve estar frio aí, né? Maria também dizendo frio. Gente, cadê o sol? Eu quero assim, ó, não tem problema nenhum, tá frio. Desde que tenha um solzinho, né? Pra dar uma animada, pra gente sair mais feliz de casa. Podia, sejam bem-vindos. Vamos lá. Então, Jesus e a Atualidade, e a Joana já começa aqui o prefácio do livro, nos trazendo grandes lições de Jesus, né? Então, ela diz o seguinte: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos das problemáticas humanas, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com seguranças nos refolhos do indivíduo, ou seja, nas camadas ali mais ocultas do indivíduo. E descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. E aí, gente, vamos pensar aqui já nesses primeiros trechinhos de Joana. Para quem me acompanhou aqui nos estudos que nós fizemos aqui do livro Boa Nova, né, quando a gente vê algumas passagens ali que o Chico traz, e junto com Humberto de Campos, né, traz a respeito de Jesus, as conversas, os diálogos com os discípulos, de todos aqueles que cruzavam realmente o caminho de Jesus, parecia que ele tinha uma presciência, eu conseguia, né, fazer a leitura ali dos pensamentos daqueles que cruzavam seu caminho. Olha aí a Tati falando que Fortaleza tá calor, adoro o sol. Olha aí, Tati. Manda pra cá, manda pra gente esse sol, por favor. Manda só um pouquinho desse raio de sol. E aí, o que acontece, gente? Então, Jesus, ele conseguia, além de conseguir fazer toda essa leitura dos pensamentos, por onde ele passava, ele conseguia, né, deixar ali o seu legado. Então, Joana vai falar a respeito disso. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intrigadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sobre a qual muitos se ocultavam.
Então vejam bem. Olá, Aloísio, seja bem-vinda, Flavinha, Tieme, todos sejam bem-vindos. Anderson, sejam todos bem-vindos. E aí, o que que acontece aqui, gente? Então a Joana já começa a dizer as características, né, da sabedoria e a personalidade de Jesus, como Jesus tinha e conseguia enxergar a personalidade de cada um, né? E através desse pensamento, através desse conhecimento, imagina qual era a luz, né, gente, de Jesus, e conseguia enxergar em cada um daqueles que passavam o seu caminho qual era a sua problemática, qual que era a sua questão. E quando ele fala aqui das suas psicopatias, né, quais eram os problemas da psique de cada um, né, dos problemas, das questões mais profundas da personalidade de cada um e do histórico de cada um. Então ele conseguia fazer essa leitura e tinha ali sempre a melhor palavra, a melhor forma de agir ou de atuar com esses espíritos que cruzavam seu caminho, né? Seja bem-vindo, Caetano. Pessoal aí da Casa Espírita também de Salgueiro, um beijo grande. Camila, seja bem-vinda. E por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade há 2000 anos. Ou seja, antes mesmo da psicologia, daqui do nosso, né, da nossa ciência, né, vamos dizer assim, da nossa ciência material, né, da nossa ciência profunda, que antes da gente chegar em alguns racionais da nossa psique, ou seja, de conhecer algumas doenças da mentalidade humana que hoje nós conhecemos, Jesus já tinha esse conhecimento lá atrás. Então, antes mesmo dessa ciência ser tão aprofundada, ele já tinha esse conhecimento há 2000 anos. Então, ele conseguia descrever qual que eram as questões da psique de cada um. Roberto Assagioli, por exemplo, com a sua psicossíntese, penetrou nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator delas desencadeante. Gente, quando a Joana fala aqui, né, do Roberto Assagioli, da psicossíntese, nada mais é do que a ciência que olha a consciência das nossas ações, ou seja, tudo aquilo que eu faço, a forma como eu ajo, essa forma de agir tem ali, né, toda vez que a gente age, a gente tem ali na nossa consciência uma reação sobre isso. Então veja, né, a gente está tendo consciência disso na psicologia agora, nos tempos, né, de Roberto Assagioli. Então a Joana já vem trazendo que Jesus já tinha essa consciência lá atrás. Olha quanto conhecimento ele tinha, né? Abraham Maslow descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades, que deterioravam a personalidade do homem. Ou seja, quando ele fala aqui da gênese das enfermidades, ele está dizendo o seguinte, que o Maslow já tinha ali, né, começou a ter o conhecimento das enfermidades mais profundas, qual era a origem dessas enfermidades, olhando a mente do ser humano, né? Olhando e avaliando a ciência da mente, né? Porém, Jesus já tinha isso, gente, ó, há muito antes do Maslow começar a trazer esse esclarecimento. Groff, relacionando a mente com o cérebro, vai mais além e defronta o ser imortal como agente de inúmeras psicopatologias, ou seja, as doenças ainda da mente. Todas aquelas doenças que de alguma forma prejudicam, né, através da psique, prejudicam a nossa relação social. Então, Groff começou a falar a respeito disso, mas Jesus já conhecia muito antes disso. Melanie Klein e Carl Johnson, gente, se eu falar algum nome errado, vocês me perdoem, e Feijão tá aqui já aceleradíssimo, vocês estão vendo ele passar aí na tela, né? Mas Melanie Klein e Carl Johnson, de origem freudiana, propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam a religiosos, ou seja, sem religião, né? Então, quando ele fala aqui sobre a Melanie e o Carl, ele fala dessa questão de propor aos esquizofrênicos, né, essas terapias do amor, gente, e aí quem estuda a doutrina espírita, que pode se aprofundar um pouco mais a respeito dessa questão da esquizofrenia, né, primeiro vamos lembrar que a esquizofrenia é uma doença, né, psiquiátrica.
que existe a necessidade de medicação para tratamento, né? E a doutrina espírita não tira, não exclui o tratamento, né? Através da ciência, então é importante que a gente fale sobre isso. É uma doença que pode ser identificada através de exames, então a gente consegue identificar as alterações, né, de quem tem esquizofrenia e de separar do que é depressão, porque muitas vezes existe essa confusão entre esquizofrenia e depressão, que nada mais é do que uma fuga da realidade do espírito, né? Então a gente não pode afirmar e determinar o motivo do porquê que esse espírito chega com esquizofrenia nessa encarnação, mas na maioria das situações, né, de esquizofrenia, é justamente essa fuga, né? Então esse espírito tem culpa, tem remorso de algumas questões do passado e a gente não pode afirmar quais são essas questões, porque cada um tem uma história, né? Cada um tem a sua vivência, a sua experiência e muitas vezes nessa encarnação ele fica nessa situação de culpa e remorso e é como se fosse uma fuga da realidade. Por isso que essa pessoa muitas vezes tem algumas alucinações, tem situações de delírios e cada caso é um caso, né? Então a gente tem esquizofrenias com situações mais profundas, outras situações mais leves. Então, gente, não dá pra gente determinar a origem específica da esquizofrenia, mas a gente já sabe, né? E esses autores aqui que a Joana comenta e cita, traz essa questão do amor, que já com esses personagens já fala muito do amor, da caridade, do quanto é importante pro auxílio dessas pessoas que têm esquizofrenia, né? A gente usar da terapia do amor. E Jesus já conhecia isso, ó, antes de se falar o que era esquizofrenia, né? Porque com certeza nessa época nem se entendia o que era esquizofrenia. A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um. Então vejam, né? A Joana já traz aqui o quanto Jesus tinha um link direto com Deus, gente. Conseguia em todas as suas passagens trazer Deus, né? Do seu coração aqui, do seu sentimento mais profundo, ele conseguia colocar Deus em todas as suas passagens e explicar o que era essa busca do verdadeiro reino de Deus, né? O que é o reino dos céus que a gente está buscando? A doutrina espírita nos esclarece. Porque o que é o reino do céu, gente? É a busca da nossa evolução, da nossa jornada, da nossa perfeição, né? Então a gente só vai chegar ao reino de Deus através das nossas ações, através do nosso aperfeiçoamento, não é? Olha aí, Caetano que tá colocando aqui, esquizofrenia é só culpa e remorso? Ou pessoas que sofreram grande injustiça em vidas passadas podem vir com esquizofrenia na encarnação atual? Caetano, cada caso é um caso. A gente tá falando aqui de forma geral, é culpa e remorso, tá bom? Normalmente aquelas pessoas que guardam muitos sentimentos de culpa e remorso, não perdoam outras pessoas, então tem uma série de fatores, tá? Mas de maneira geral, sim, é a culpa e remorso, tá bom? Vamos lá, gente. Quem tá chegando aqui? Rubenilson, seja bem-vindo. Rosângela Amorim, seja bem-vindos. Olha o Zé, um beijo grande, Zé. Logo mais estaremos aí com vocês. O Carlos também, seja bem-vindo. Camila, sejam todos bem-vindos. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Ou seja, em todo o diálogo que Jesus trazia com aqueles que cruzavam seu caminho, ele conseguia despertar algo muito profundo. Era um verdadeiro psicólogo, né, gente? Que passava ali no caminho das pessoas e conseguia despertar um exame de consciência, uma mudança interior que fazia com que as pessoas, né, se libertassem muitas vezes de situações como a gente comentou aqui da culpa, do remorso, de uma série de questões, né, que Jesus de alguma forma cruzava o caminho dessas pessoas para que elas se modificassem. E através das suas palavras ele conseguia despertar algo genuíno, algo muito profundo. Ele conseguia enxergar o potencial de cada um de transformação. Então ele acreditava e conseguia realmente chegar naquela questão mais profunda.
Olha aí a Tati dizendo aqui, o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda de Joana, é ótimo, fala muito de Jesus. É isso, e a gente vai falar sobre isso, hein, Tati? Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, ou seja, quando a gente fala de interpolado, gente, é quando uma coisa tá, né, sobre a outra, ou quando muitas vezes altera de uma situação para outra, né? Falava uma linguagem de simples apreensão pela massa, ignorantes e pelas mentes eletizadas que os buscavam, ou seja, ele falava com todos, né? Desde aqueles mais inteligentes, sábios, né, conhecedores profundos, muitas vezes, da linguagem, das ciências, ele conseguia conversar, dialogar, e com aquelas pessoas mais simples, ou seja, ele conseguia, de alguma forma, adaptar o seu discurso àquela pessoa que ele queria alcançar. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, o poeta é ímpar em razão das imagens puras da sua riqueza de cores e de significados. Os seus ensinamentos eternizaram-se reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela gnose. Ou seja, por esse conhecimento, né, gente, espiritual que Jesus tinha. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência, próprio para essa época, assim como foi para aquele que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. E aí, gente, vale lembrar aqui, né, quando a Joana fala a respeito do Sermão da Montanha, o que era o Sermão da Montanha, gente? Foi aquele momento em que Jesus, né, foi em determinado local ali numa montanha, né, vamos dizer assim, num lugar elevado, falar com uma série de pessoas além dos discípulos, porque não eram só os discípulos que estavam ali, mas um mundaréu de gente estava ali com ele, né? E lembra muito o marco também de Moisés, no momento que ele vai falar sobre decretar ali as leis mosaicas, né? Então Jesus vai no alto do monte e fala ali sobre o bem-aventurados, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e fala também sobre a questão de não julgar, fala sobre os falsos profetas, não sei se vocês vão lembrar, mas nesse momento ele fala uma série de situações, ou diz, né, quais são as ações que nós devemos tomar para a gente chegar no reino dos céus. Como é que deveria ser a nossa conduta com aqueles que estão mais próximos de nós? Né? Então ele vai determinar ali para uma série de pessoas, isso fica registrado, gente, ao longo da história, para aqueles que estavam ali, para as próximas gerações, né? Como nós aqui que estamos estudando os ensinamentos ainda de Jesus, e vão ficar aí para muitas outras gerações, muitos séculos aí à frente, porque Jesus, Moisés, né, esses nossos precursores, eles fizeram grandes marcos na nossa história que ficarão para a humanidade aí, para as próximas gerações. E a gente ainda está tentando compreender Jesus, então quando a gente conseguir realmente, efetivamente, pegar todos esses ensinamentos e colocar na prática, a gente realmente estará aí no reino dos céus, né, ou no reino de Deus. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que ele irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paradoxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória e das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Vou dar só uma pausa, né, gente? Porque às vezes a Joana usa uns termos ou algumas palavras que podem ser de difícil compreensão. Então, quando ela fala assim, sobre enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paradoxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória e das disputas cegas, somos nós, né, as nossas más tendências. Então, quando a gente fica ali convulsionado, com raiva, querendo despertar muitas vezes essas nossas vicissitudes, né, ele vem ali, Jesus vem e ressurge trazendo esclarecimento, trazendo aqui através desse olhar jovial, né? Eu gosto muito quando ela fala sobre esse olhar jovial, porque ele era um cara, gente, que estava além, né, a inteligência dele estava muito, muito à frente daquele tempo, né? Mas ele tinha aquela aparência jovial, aquela aparência de amistosa,
que de alguma forma trazia todos para próximo dele, né? E conseguia chamar a atenção das pessoas daquela época que muitas vezes não tinham, né, esse conhecimento, não tinham estudo, né, gente? Imaginem essas pessoas simples, né, que Jesus de alguma forma trazia para perto dele, e ele conseguia trazer através dessa luz que ele tinha todos esses ensinamentos e desmistificar algumas questões, porque aqui ela fala muito dessa disputa material, dessa disputa de poder. E parece tão atual isso, né, gente? Hoje a gente ainda continua na mesma situação da disputa material, da disputa de poder, né? A gente evoluiu, mas tem muita coisa ainda para aprender, e Jesus conseguia trazer isso através da sua fala, através da sua presença. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. O que ela quer dizer com isso, gente? Quando ela fala que a humanidade, ela tá falando de nós, né? Atualmente, a nossa humanidade precisa de Jesus descrucificado. O que é o Jesus descrucificado, gente? Quando a gente pensa em Jesus crucificado, o que nós pensamos logo de cara? De punição, de sacrifício. A gente pensa, né, num Deus que é muitas vezes que é o nosso mal. Vamos pensar assim. Então, quando ela fala aqui que a gente precisa de um Jesus descrucificado, é desmistificar esse conceito de que precisamos sofrer, de que a gente precisa de alguma forma, né, ter uma punição. A gente precisa tirar isso, né, do pensamento aqui quando a gente pensa nos ensinamentos de Jesus. Vamos deixar de lado a crucificação e essa dor e esse sofrimento que, querendo ou não, ele sofreu por nós para exemplificar, né, que nós temos que ter essa resiliência, mas a gente precisa reforçar o quê? O que ela diz aqui? Que é o companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então, vamos ter esse olhar de Jesus, de uma pessoa que é o companheiro, que é o terapeuta, no momento que nós estamos vivenciando, em que existem uma série de doenças da psique, gente. O que a Joana vem trazer aqui através da introdução desse livro? Vamos deixar de lado, gente, a dor, o sofrimento, e vamos ajudar de forma terapêutica, usando o dom da palavra, usando o dom desse amor, da caridade, né, que a gente pode se utilizar para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Basicamente é isso que ela quer trazer. Pensando nessa inadiável questão, resolvemos apresentar nesse pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a nossa civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus. Vamos usar a terapia de Jesus nesse livro, gente? Olha que maravilhoso, né? E aí ela diz o seguinte: buscando respostas na conduta da terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são o que? A saúde, a paz, a felicidade, como experiências ainda fruídas individual e coletivamente pelos homens. Ou seja, gente, vamos deixar de sofrer, vamos usar a felicidade, vamos usar o amor, vamos usar essa terapia de Jesus daqui pra frente. Maravilhoso, né? Bom dia, Soraya, seja bem-vinda. Cláudio, seja bem-vindo. Walter, seja bem-vindo. Certa de que o caro leitor encontrará nessas páginas respostas para algumas das inquietações, rogamos a ele, né, a Jesus, que nos oriente e ampare no rumo que seguimos, ansiosos pela nossa realização total. Então veja, e responde, né, assina aqui Joana de Ângeles, 20 de fevereiro de 1989. Gente, já passou um tempinho aqui também, hein? Que Joana escreveu esse livro. Será que nós estamos conseguindo usar as terapias de Jesus? Eu não sei vocês, né? Mas a gente sempre tenta. Então vamos tentar, vamos continuar aqui no esforço, né? Na tentativa e erro, para que a gente possa acertar. Então, essa foi a introdução do nosso livro, gente, aqui de Valdo, maravilhoso, né? Que psicografa maravilhosamente esse livro aqui com Joana. E nós vamos estudar, então, essas 20 situações contemporâneas, como diz Joana, para a gente conseguir trazer essa terapia de Jesus. Então, eu vou reforçar aqui toda vez que nós estivermos lendo o próximo capítulo. E aí, na próxima sexta, estaremos aqui novamente às 8. Próximo capítulo vai ser Jesus e Desafios. Ainda não li, tá vendo que não tá rabiscado ainda, gente? Mas a gente vai ler, estudar e refletir juntos. Vamos lembrar sempre, então, da terapia de Jesus.
Qual que é a terapia de Jesus, gente? Pra gente reforçar aqui, pra gente estudar nas próximas reflexões. Amor, caridade, luz, né? Então a gente tem que trabalhar isso. E quando a gente fala de usar a terapia de Jesus, né, como a Joana traz aqui, é no dia a dia, em todas as passagens que nós temos. E aí, gente, quando a gente fala aqui em passagens, não é no momento que a gente tá fazendo live, no momento que a gente tá fazendo palestra. São em todas as situações. Então eu vou começar agora, 8h25, daqui a pouco tem gente começando a trabalhar, já tem gente que já tá trabalhando por aí, tá ouvindo no fonezinho de ouvido. Que a gente use a terapia de Jesus em todas as pessoas que estiverem passando e cruzando o nosso caminho. Eu tenho certeza que alguém hoje vai cruzar o seu caminho, vai precisar de ajuda, ou vai dizer alguma frase que vai de alguma forma tocar seu coração e você vai falar, opa, agora é o momento de usar a terapia de Jesus. O que é a terapia de Jesus? Amor, caridade, felicidade. Então vamos exercitar? Convido a todos para que a gente faça esse exercício hoje, tá bom? Gente, beijo grande, finalizamos o estudo de hoje. O feijão não parou, você viu, né? Vocês viram aí que ele ficou pulando pra lá e pra cá, já tá no agito. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Aqueles que chegaram agora, Ale, beijo grande pra você. Vai ficar gravado, vou deixar salvo aqui essa reflexão. E pra quem não conseguiu assistir, assistam mais tarde. Mas usem a terapia de Jesus. Espero que todos estejam aí nos acompanhando às sextas, às 8 da manhã, tá bom? Então são 20 reflexões, hoje foi a introdução, então a gente vai ter um encontro aí, 21 encontros na sequência, para que a gente possa estudar e começar a sexta-feira com energia renovada, tá bom? Beijo grande. Depois comentem aí se vocês usaram a terapia de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.